Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan Marques, sou trader profissional e automatizo as minhas estratégias para operarem na plataforma SmartBot. Esse aqui é o nosso site, aqui nós temos as estratégias disponíveis, estratégia Horus, estratégia Galactus, e aqui nós temos o placar para você poder acompanhar como que estão as operações dos nossos robôs, mesmo sem ser um assinante, da estratégia. Nesse vídeo eu faço o acompanhamento das operações de algum desses robôs em ambiente real, com o intuito de trazer aqui a realidade das operações automatizadas e também de mostrar que é sim possível ter lucro operando com robôs, ter lucro com as operações automatizadas. No vídeo de hoje nós vamos ter uma novidade aqui no nosso acompanhamento. Nós vamos começar a utilizar aqui essa plataforma para fazer o controle das nossas operações e ter uma visão de longo prazo. Aqui eu criei uma empresa, que vai ser a minha empresa de robôs, o nome eu coloquei de Robôs RM. E dentro dessa empresa eu vou fazer o cadastramento mês a mês dos nossos resultados. Então eu vou cadastrar como recebimento as operações com ganho, os robôs que ficarem positivos. Então eu vou cadastrar como despesa os robôs que ficarem negativos, aqui como despesas variáveis. E quando tiver uma base de dados significativa aqui para a gente poder analisar, nós teremos as opções aqui de gerar relatórios. Então nós teremos vários perfis de relatório para gerar e analisar esse resultado a longo prazo. E eu vou então iniciar o cadastramento aqui, conforme eu for fazendo esse cadastro eu vou explicando melhor. Então aqui o primeiro cadastro que eu vou fazer de capital da nossa empresa, adicionar o meu primeiro recebimento, que vai ser o meu investimento inicial. Então eu cadastrei aqui como investimento inicial, recebido de, vou colocar o Juan, que é um capital próprio. Na categoria aqui investimentos, pagamento à vista, que já foi feito, esse depósito. Agora aqui o valor. Então o valor eu vou colocar o capital inicial. Então para quem só viu esse vídeo e não está acompanhando a série todas, nós iniciamos com 4 robôs, sendo um Galactus 17, um Galactus 1, um Horus Odin e um Horus 3. Então nós iniciamos com esses 4 robôs, cada um deles com 2 mini contratos. Então, um capital inicial de R$8.000, que foi o que eu investi para iniciar essas operações. E temos esses outros robôs aqui, que são robôs que eu rodei depois que esses aqui já tinham feito as operações. Por exemplo, aqui o Galactus 1, que é com inversão, que não estava com resultado muito bom, eu rodei o mesmo robô sem inversão. E ele só operava depois que esse já tinha operado, então ficou positivo em R$300. E o Horus Odin também, a versão normal dele é sem inversão, foi muito ruim aí nessas 2 últimas semanas, os 2 robôs da Horus, e eu criei uma versão dele com inversão que ficou positivo em 145. E esse Horus analisado, na segunda-feira que eu não opero com nenhum desses 2 robôs da Horus, mas eu consigo montar uma estratégia própria para esse dia, fazendo uma análise do mercado, e mostrei aqui também, acompanhando em vídeos, essa operação, como foi feita a análise e por que eu coloquei esse Horus sem inversão, e tivemos esse ganho de R$192 nessa operação. Então todos esses robôs eu rodei durante essa semana, tendo só esses R$8.000 de capital, porque cada robô desse meu só faz uma operação no dia. Então depois que eles já fizeram a operação e já encerraram, o capital ainda continua disponível lá na corretora e eu posso parar eles e colocar outros robôs para rodar também. Isso fica livre aqui, mesmo quem tem o plano Pro, por exemplo, que só permite 5 robôs, se parar durante o dia um robô e iniciar outro, você consegue rodar mais do que 5. Então, o principal aqui é a gente ter a ideia do capital que nós iniciamos, que foi R$8.000. Então, vou adicionar aqui o capital inicial de R$8.000. Então, beleza, a nossa empresa começa com um saldo de R$8.000. Agora nós vamos ver o que a gente tem aqui de despesa ou de receita, finalizando esse primeiro, nem chegou a ser um mês completo, finalizando esse primeiro meio mês. Então, vou pegar aqui a calculadora e vou separar por estratégia. Então, da estratégia Horus, o que nós temos? Mais 192,60
mais 145,60 menos 279,40 menos 276,80. Então, o saldo final da estratégia Horus, né, nessas 2 semanas, foi um saldo negativo de R$ 218. Vou vir aqui no nosso controle, despesas variáveis, adicionar despesas. Então, adicionei aqui a despesa, a descrição como risco operacional, pago ao mercado, o valor de 218, na categoria da estratégia Horus, e já foi pago, né? Que quando finaliza a operação com loss, ele desconta esse valor. Então, na estratégia Galactus, nós temos mais 300,6 do Galactus 1, mais 600,8 do Galactus 17, menos 141,80 do Galactus 1. Então dá um saldo positivo de 759,60 para a estratégia Galactus. Eu vou arredondar para 760. Então vou aqui em recebimentos, adicionar recebimento, descrição vou colocar de lucro, ganho, recebido também do mercado, valor de 760, categoria Galactus, pagamento à vista, né? Saldo já cai direto na conta, salvar aqui como pago, vou dar OK. Então nós já temos o lançamento do nosso primeiro, né, nosso início de operações, lançando aqui o nosso saldo inicial, nosso capital inicial, nosso lucro nas operações de 760 e a nossa despesa, que é o stop loss de 218. Por enquanto aqui no relatório não vai fazer muito sentido porque só tem um mês, né? Então o nosso recebimento, maior parte, 91% do nosso capital inicial ainda, 8% é o lucro da Galactus e 100% das nossas despesas, por enquanto, é da estratégia Horus, 218 de despesa da estratégia Horus. Conforme a gente for avançando e for lançando mais informações, esse relatório vai ser gerado com um nível de complexidade um pouco maior e vai dar para a gente entender bem o cenário real das operações com robôs. Então, feito esse acompanhamento, né, do fechamento do saldo, como que nós ficamos, só para a gente somar aqui para ter claro, 760 de lucro da Galactus menos 218 de rebaixamento, né, de loss da estratégia Horus, saldo positivo nessas 2 semanas de R$ 542. É um valor baixo ainda, não pegamos uma semana cheia, né, um mês cheio, e com o tempo eu vou mostrando também como que eu faço o aumento de contratos, aumentando a quantidade de robôs. Nós estamos com 2 estratégias e as 2 operam o ativo mini dólar. E nós temos uma do mini índice que está saindo do forno, em breve nós vamos ter novidades sobre isso também. Então, para a gente fazer o acompanhamento aqui e não ficar muito longo, analisar todos os robôs, eu vou dar prioridade para o Galactus 17, que teve o melhor desempenho nesse período. Acredito que geralmente é o que interessa a maioria das pessoas, é o que teve o melhor desempenho, né? Depois, qualquer coisa, a gente pode falar um pouco sobre os 2 que tiveram desempenho insatisfatório, a nível de aprendizagem também, saber o que nós fazemos nesse caso. Então, nós temos aqui o Galactus 17, nessas 2 últimas semanas, fez 8 operações, teve o percentual de 87% de acerto, um fator de lucro próximo a 9. Acertou 7 operações e errou apenas uma, de 8 pontos. Então o loss não é grande, o loss é até menor do que o gain e teve um percentual de acerto bem alto, fazendo somente a primeira operação do dia. Então aqui fez uma compra, na primeira operação do dia provavelmente subiria mais, teria gain se tivesse feito outras entradas, mas parando depois da primeira também não corre risco de novo, né? E a primeira operação tem se mostrado com um nível de acerto maior do que as outras. Aqui também fez só uma operação nesse dia com ganho. Repare que ele entra depois da confirmação da tendência mesmo, então é importante ter espaço de movimentação para atingir o gain, que ele não entra no início do movimento, entra só depois da confirmação. Aqui também mais um dia, confirmou tendência de alta, ele entrou, já saiu rapidinho,
provavelmente poderia ter andado mais ainda a operação, mas se ele tivesse dado uma entrada aqui de novo, por exemplo, teria risco de ter pego a reversão. Então, fazendo só uma operação no dia, teve 87% de acerto. E o que eu mudei aqui nos parâmetros? Então, ele vai vir do placar com mais contratos, né? Eu mudei para um contrato. O tipo de envio de ordem, aqui eu coloquei a mercado, ele vem do placar a limite, então se você for copiar do placar e quiser fazer uma alteração para deixar igual eu estou usando, só mudar aqui para mercado. O stop fixo de perda no placar, ele não tem um stop fixo de perda e só para de operar se atingir o limite máximo financeiro de loss no dia. Eu coloquei aqui um stop de 8 pontos. Para deixar essa operação mais segura e não correr risco de ter uma perda muito grande em uma operação só negativa. Os critérios de saída diário: se bater uma operação de loss de R$80 já para de operar, se bater uma operação de ganho de R$100 também já para. Seria a mesma coisa eu colocar aqui para ele parar após uma operação positivo ou negativo, então dá na mesma. Posso tanto colocar o valor de stop diário financeiro coincidindo aqui com o stop em pontos, né? Uma operação negativa de 8 pontos vai dar R$80 e aqui o nosso stop de perda já é R$80 e a mesma coisa para os 10 pontos de ganho. Ou a gente pode colocar aqui para parar após um X número de trades no dia, então dá na mesma. Também, a título de aprendizagem, eu vou pegar o Galactus 17 aqui do placar, que é o líder do placar, lembrando que ele está com uma configuração diferente da minha, e vamos analisar aqui os parâmetros dele, entender a diferença, né? Por que eu prefiro ele fazendo uma operação. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, no dia 1º, foi na quinta-feira, ele fez 3 operações, as 3 operações todas com gain de R$500. No dia 31, ele fez 2 operações, as 2 com gain. Mas no dia 29, por exemplo, ele fez a primeira operação com gain, beleza. A segunda operação com gain, a terceira operação com gain. Como ele não tem limite de operações, aqui se tivesse o limite de 3 operações com gain, seria interessante, né? Ele teria parado com R$1.500 de lucro, mas como ele não tem esse limite de operações, ele fez uma nova entrada, tomou um stop loss de 56 pontos, porque ele não tem um stop fixo na operação, deu 2.800 nessa operação, porque ele devolveu os 1.500 que já tinha ganho e perdeu mais 1.200 além, que é o limite máximo de stop dele no dia. Se a gente ver aqui em parâmetros, o stop diário dele é no máximo de 1.200. Então, ele fica no placar dessa forma, vai fazer todas as entradas. No longo prazo, pode ser vantajoso, né? Que se for comparar todos os robôs aqui do placar, ele é o que tem o maior capital, que ganhou mais, mas tem esse risco de acontecer uma reversão dessa em um dia de operação. E depois de já estar ganhando, devolver tudo. Então, para deixar ele mais seguro, eu fiz essas alterações e fica a critério de vocês aí se vai rodar ele dessa forma ou se vai fazer as mesmas alterações. Colocar mercado para não ter risco de perder nenhuma entrada. O stop loss aqui está 100, coloquei um stop loss de 8 pontos. E coloquei ele para fazer só uma operação no dia. Se quiser colocar um stop de 8 pontos na operação e deixar fazer mais entradas, deixar livre para fazer todas as operações, aí fica a critério do operador e do perfil de cada um, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui, para a gente não alongar demais. Muito obrigado e prosperidade a todos.